Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para a quarta e última aula sobre o livro Don Quixote de la Mancha. Na última aula nós entramos no livro 12. Nós fizemos um pequeno histórico para mostrar que o livro 2 não estava originalmente nos planos de Miguel de Cervantes. A feliz coincidência de ter havido um plagiador que fez a continuidade, irritando profundamente o Cervantes, e a longevidade do Cervantes, àquela altura uma coisa bastante improvável, é que permitiram que esse volume 2 viesse à luz. E nós já vimos que ele é um livro melhor cozido. Acho que o Cervantes acumulou experiência e a utilizou para construir a sua obra. E vimos também na aula passada que no episódio do rio, em que ele encontra o barco sem remos e sem donos, havia ali um elemento de autossimbolismo, um rio como se fosse o rio Estiges, um rio que pudesse levar a uma terceira margem. Nós vimos que é, portanto, aquele rio um divisor de dois mundos. Um mundo que era a história contada e recontada na primeira parte, e no primeiro livro, na primeira parte do livro 2, e agora um outro mundo se abre para o leitor. E qual é esse mundo? É o mundo do duque e da duquesa. Eu já penso ter demonstrado que a duquesa não é outra que não a Marcela. Eu vou depois sinalizar aqui um dos pontos que deixa isso com muita propriedade, muito explicitamente. E o duque é uma variação do masculino que acompanha a duquesa desde o início, desde o Crisóstomo, desde o guardador de éguas, os arreeiros, que são elementos masculinos indiferenciados no início, que agora se corporificaram na figura do duque. Mais recentemente, na aula passada, a gente viu a figura do Alquidir, né? Que é o cavaleiro islâmico, o cavaleiro do Islã, e que foi representado com toda a sua extensão no Cavaleiro do Verde Gibão. Pois bem, esse é o pano de fundo. Hoje nós vamos entrar no mundo do duque. Nós vamos entrar nesse novo reino, além do rio, na terceira margem do rio. Então logo eles saem do ambiente do rio, que tem depois a pantomima que conclui quase todas as histórias do Don Quixote, eles entram num bosque. E nesse bosque, ou floresta, ele encontra por primeiro a duquesa, né? Que está na caça. Uma das características da nobreza é serem caçadores. Isso é um dos temas que depois o Ortega e o Gasset vai explorar com muita poesia, com muita maestria de linguagem. Tem até um livrinho dele lá sobre a caça, né? Eu recomendo que vocês o procurem, porque é uma delícia de ser lido. E como é que essa duquesa está vestida? Predominantemente de cor verde, toda a jaezara de verde. Esse é o ponto, o elemento de ligação, a cor verde, entre tudo aquilo que tem características mourísticas. Pode se perguntar, por que o Don Quixote, ou o Cervantes, melhor dizendo, não qualificou o duque de rei? A gente tem que entender que o Cervantes usou de toda a sua maestria para dizer o que ele queria dizer, sem entrar em confronto direto com os poderes estabelecidos. Para Miguel de Cervantes, não havia dúvida de que o Estado Nacional
era um ente diferente do que foi o Sacro Império Romano Germânico, era um ente que todas as formas de poder pretéritas na Europa não tinha ligação, e, mais importante é a tese dele, tem feições morísticas. Então o Duque, o Cavaleiro do Verde Gibão, os leões, tudo mostra que o Miguel de Cervantes estava tentando dizer para nós, seus leitores pósteros, que o Estado Nacional moderno é uma imitação e tem a sua raiz no Estado Islâmico. E é bem interessante porque isso foi confirmado pelas pesquisas do Fögeli no texto que eu mandei para vocês. Aqueles que leram puderam constatar esse fato. Provavelmente o Fögeli não tinha noção. O Fögeli morreu sem saber dessa ligação entre a alegoria dos Cervantes e essa realidade histórica. Mas isso é o fato, né? Muito bem. Uma outra característica é que os duques conhecem o livro 1. Eles leram o livro 1 e ao longo da narrativa eles se interam da realidade passada até o episódio do rio, até chegar a chegada da caçadora. Então eles têm uma visão histórica plena daquilo que aconteceu com o personagem. E aqui vai a mais profunda crítica que o Cervantes poderia fazer ao Estado. Quando o Duque decide dar a ínsula a Sancho Panza, ele vai dizer que ele é capaz de governar porque ele é um fiel escudeiro. Quer dizer, apesar de todas as suas restrições, ser analfabeto, não saber falar a língua direito, ser um homem parvo, ser um ganhão, como diria o Cervantes, um vilão, um sujeito da baixa escória, ele, por ser escudeiro, por ser lavrador, por ser isso, por ser aquilo, por ser o que ele é, ele se qualifica para ser governante. Então essa é a primeira e mais profunda crítica que a gente vai observar. A outra é que o Cervantes vai dizer o seguinte, que, pondo palavras na boca do Sancho, que pelo menos 2 asnos já teriam sido feitos governantes. Ele podia muito bem subir ao trono com o seu próprio asno. Então vejam vocês que o Cervantes não economiza ao mostrar esse caráter de baixo nível, não só social, como intelectual, como moral, que são os governantes do Estado moderno. E isso nós estamos no começo do século XVII. Então essa realidade já estava dada. Então aquela aristocracia, que foi a aristocracia do espírito, que foi a tônica da Idade Média, ela desapareceu. Então o Cervantes diz que, eu até tive a oportunidade de ler para vocês, que não havia mais nobres na Espanha. Palavras que o Ortega y Gasset irá repetir na sua obra A Rebelião das Massas e também no seu Espanha Invertebrada. Foram todos bebidos ou foram todos forjados na leitura do Don Quixote. Pois bem, então a gente pode ver que o Cervantes reservou mais da metade do livro para fazer essa profunda crítica ao Estado moderno. Quando o Cervantes chega na corte do Duque, tem o eclesiástico. E a única figura assim, emblemática que aparece ligada à igreja é esse personagem, que não tem nome, que é turrão, que aparece pouco, mas mostra o quão a igreja do seu tempo era obtusa. Ela serviu ao Duque, que era moldado no inimigo espiritual do cristianismo, e ao mesmo tempo condenava a figura do Don Quixote, que era o único que se mostrava
cristão. Pelo menos cristão é a moda antiga, ou cristão é a moda dos apóstolos. Todos os demais eram cristãos nominais. E essa figura do eclesiástico ela é muito antipática, ela é muito agressiva e reforça a crítica dos Cervantes à igreja do seu tempo, que foi a tônica do livro do volume 1. Na página 403 a gente tem as palavras 413. A gente tem as palavras do Sancho a respeito da capacidade de governar. Vocês podem ir lá e checar, porque é bastante interessante o que ele diz, né? Que e a mim me parece que nisso dos governos é tudo questão de começar. E bem pode ser que com 15 dias de governador eu pegue gosto pelo ofício e saiba mais dele que da lide do campo onde me criei. Vejam a enorme simplificação que o desafio de governar ganhou nos tempos modernos. Então a gente tem todo o emergir de uma escória intelectual e moral que vai tomar o poder e vai fazer dele a sua imagem e semelhança. O Cervantes aqui foi, ao mesmo tempo, um cronista e um profeta. Essas palavras do Sancho Panza podem perfeitamente ser postas na boca de Lula, por exemplo, ou de Obama, por que não? Né? Pois bem, e logo no início a gente vai ter uma sequência de histórias que se passa na corte do Duque que é bem, vamos dizer assim, obscura, mas é bem instrutiva daquilo que o Cervantes quer dizer. Começa com a questão da lavagem das barbas. Primeiro eles lavam cerimonialmente a barba do Don Quixote. Eu preciso lembrar para vocês que a barba de um homem, naquela altura, era uma espécie de honra expressa que era intocável. Então, fazer mofa da barba era fazer mofa do próprio homem. Na sequência, eles mofam do próprio Don Quixote, do próprio Sancho Panza de uma maneira mais agressiva, a ponto do personagem Don Quixote perceber a burla. E aí a gente tem o porquê dessa narrativa. Na sequência, a gente tem um episódio da Dona Trifaldi, que é ela e suas donzelas, vamos chamar assim, por um encantamento que forjado pelo Duque lá, claro, é tudo de mentira. Então uma das coisas interessantes é que o Duque cai no nível da loucura do Don Quixote. A loucura do Don Quixote é uma loucura alegórica para falar das coisas certeiras. Mas a loucura do Duque é uma imitação da loucura do Don Quixote de uma maneira louca, pura e simplesmente. Não tem nenhum propósito a não ser expressar a loucura. Então a gente tem que a Dona Trifaldi ela foi encantada e ela cresce barba. Então a gente tem o tema da barba na sequência dos 2 episódios que aparecem aí. E o que significa uma mulher barbada? Naturalmente é uma alegoria do andrógeno, da presença do elemento maligno novamente aqui, né? E aí nós temos toda a história em torno que vai culminar com o cavalo de madeira, que o Don Quixote está perfeitamente gordo, completamente lúcido, e o Duque que prepara tudo aquilo, e o Sancho Panza e toda a corte do Duque cai na galhofa como se aquilo fosse verdadeiro. E é uma coisa interessante porque as posições são trocadas nesse ponto aí, né? E aí tem uma fala do Sancho muito interessante que volta à figura do Sansão Carrasco, o bacharel que vai ganhar relevo ao final da narrativa. Vai derrotar o Don Quixote. O Sansão Carrasco é o bacharel de Salamanca. Aí o Sancho, na sua simplicidade de abestado, ele vai dizer que o Sansão Carrasco não pode mentir porque é bacharel de Salamanca. Ou seja, essa autoridade moral que os intelectuais modernos vão adquirir nos tempos modernos
já está perfeitamente claro para Miguel de Cervantes. Quer dizer, o fato, independentemente da qualidade do homem, o simples fato dele ter o diploma de Salamanca já é o bastante para ele se tornar alguém moralmente superior. Obviamente que isso é uma grande falácia. E isso não escapou ao Cervantes. Bem, e na sequência a gente vai ter que o Duque prepara uma caçada de javali. Essa caçada ela é bem emblemática porque vestes de caçadores são distribuídas aos que vão. Mas o Don Quixote se recusa a vestir. Don Quixote não veste a pele de um membro da corte do Duque. Não veste a cor verde do Islã. Mas o Sancho Panza o faz de maneira muito alegre. Até porque espera transformar a roupa depois em dinheiro. Mas o que importa aqui, de relevante, é a veste, é a pele. A segunda pele que é o vestir. Então, todos saem à caça vestidos de verde, menos o Don Quixote. Né? Muito bem. Depois da caçada, que acaba numa pantomima envolvendo o Sancho Panza, se pendura numa árvore e acaba por rasgar a sua veste verde, eu creio que essa passagem, além de engraçada, ela é uma maneira do Cervantes de sublinhar o verde da veste. Né? Aí nós temos um outro momento carnavalesco que o Cervantes preparou. Nós vimos aqui no livro passado, nas bodas lá do Camacho, nós tivemos um desfile de carnaval. Agora nós vamos ter um muito mais grandioso. Tudo organizado pelo Duque, planejado por ele. E, obviamente, um desfile dessa envergadura pressupõe um poder de Estado, um poder financeiro que o vulgo, mesmo o nobre, não teria. Então é como se fosse uma corte imensa em que seus membros tivessem um número bastante elevado de artistas e recursos cênicos, carnavalescos, para mobilizar. Então nós vamos ter aí o desfilar das várias figuras para fazer uma burla para o Don Quixote. Mas essa burla é uma coisa muito, muito interessante e muito simbólica. Por quê? Porque como os duques já sabiam da história de Montesinos, já sabiam de tudo que se passou até onde a gente fez o cruzamento do rio, né? Nós tivemos então uma espécie de revival desses momentos, com a figura como o diabo, a morte, tá? Aparece a própria Dulcinea Encantada, tudo em carros alegóricos, né? Uma multidão de atores, vamos dizer assim, e recursos cênicos. Eu tenho a impressão que o Cervantes aqui usou tudo que ele pôde do que ele conhecia de teatro para fazer essa alusão carnavalesca. Eu não consigo deixar de ver o paralelo aqui com os carnavais cariocas. E aí nós temos uma coisa importante, que o tal do Merlin, o encantador, diz que é possível desencantar a Dulcinea desde que Sancho Panza se aplica uma pena de 3.300 açoites. Vejam com atenção esse número. O que é o número de 3.300 açoites? Nada mais é do que uma maneira alegórica dele colocar o número 33. E o que é o número 33? Quem conhece um pouco da literatura de magia vai descobrir que o 33 se refere ao soldado 33. É supostamente aquele soldado que feriu Cristo de morte, que matou Cristo. Uma alusão a esse poder maléfico, maligno desse soldado 33, nós temos naquele filme Constantine, que tem a lança de Longino, que tem um poder de destruição fabuloso.
a gente vê aqui uma colocação desse símbolo, do soldado 33, ou daquele poder de ferir a figura sagrada de Jesus Cristo. Nada mais nada menos é isso que o Cervantes nos dá aqui. Quer dizer, o Estado moderno, seus governantes são encarnações desse soldado 33, figuras malignas, capazes do grande mal. E aí tudo aparece como bula e aparece com modificações. Ao invés de ser o 33, aparece como 3.300. Mas são meramente recursos literários para se falar daquilo que era importante se falar. Pois bem, e aí nós temos, na sequência da narrativa, a troca de cartas entre Teresa e Sancho Panza, né? Que é mais uma peça, um elo de ligação para mostrar que o Sancho de fato virou governante e aquilo tem implicações para a sua família. E aí, quando acaba toda a pantomima do desfilar, nós temos que imaginar que essa cena de carnaval ela vai acontecer aonde? Depois da caçada, arma-se uma tenda de caça, a tenda de honra do duque, e diante dessa tenda você tem toda uma espécie de avenida em que carros da época, puxados a carros de boi, ou a mulas, ou a cavalos, passaram a desfilar em frente à tenda para aquele público que estava lá, especialmente para o duque, a duquesa, Dom Quixote e Sancho Panza, que são os personagens que interessam. Pois bem, um grande poder na corte do duque. Né? Concluída essa exibição carnavalesca, teatral, eles voltam ao quartel e acontece o personagem da Trifaldi. E ela aparece, uma das falas delas é muito interessante porque ela vai dizer: mas lavam leis onde querem reis. Essa é uma frase interessante, posta na boca do personagem que está fazendo a burla, porque isso remete à grande discussão que aconteceu em Israel antigo, que quando pediram um rei. Então vocês que provavelmente leram a Bíblia sabem que essa discussão é uma discussão que até hoje não se esgotou. Deve Israel ter ou não ter um rei? Porque o ponto é o seguinte: sem rei você tem a liberdade. Com rei a liberdade se torna escassa. É isso que a Trifaldi vai dizer. Mas lá vão leis onde querem reis. Cada lei que se cria, a liberdade vai minguando. Essa é a realidade do Estado moderno. E aí nós temos toda a pantomima em torno do cavalo, do alígero, né? O cravilênio. E aí, depois dessa fala, tem uma outra do Duque que é bastante emblemática também. Onde está falando a Sancho Panza. É docíssima coisa o mandar e o ser obedecido. Então, isso é também uma coisa muito interessante, porque é preciso que se diga aqui a tese do Leo Strauss, o filósofo alemão radicado nos Estados Unidos, quando ele vai buscar as origens do totalitarismo no livro Direito Natural e História. Ele vai mostrar que a raiz primeira do totalitarismo está na filosofia de Epicuro. E o supremo bem de um ser é justamente essa capacidade de mandar e de ser obedecido. Não dá para passar por cima dessa expressão sem notar essas ligações, vamos dizer assim, com a filosofia política. De novo, o Cervantes nos diz isso, que o governante do Estado Nacional moderno é um epicureu, coisa que nós vamos ver desde então na história política do Ocidente. E o Sancho, então, é empossado em Barataria, passa por uma série de pantomimas, mas o importante é que uma figura bizonha como Sancho Panza é feito governante. E pior, um duque, que devia ter a majestade do duque,
e que deveria ter a grandeza de um nobre, se reduz a um Sancho Panza. Eu não consigo imaginar uma crítica mais feroz, mais pesada e mais eficaz do Cervantes contra o Estado moderno. Aquele foi de uma radicalidade total. Não economizou para dizer do mal que é o Estado moderno. Bom, na sequência a gente vai ter vários episódios, como do Saco de Gatos, em que o próprio Cervantes, o próprio Don Quixote é ferido, a personagem Altisidora aparece, apaixonada por ele, e essa Altisidora é um duplo da Marcela, que tinha fugido na primeira cena do livro 1, e agora se volta apaixonada por ele, e tenta seduzi-lo. Provavelmente a tentativa de sedução é uma tentativa de desmoralização de uma das coisas caras ao cristão, que é a sua santidade e a sua abstenção sexual. Então, a senhora tenta fazer o uso da sensualidade de uma Eva secunda. Né? Pois bem. E na sequência a gente tem a confissão da Duênia Rodrigues de que a duquesa tem uma beleza artificial. Ela usa artifícios da sangria para ficar de bem com o corpo e com a saúde. É um episódio interessante porque mostra que aquela beleza de Marcela, que é a duquesa, é uma beleza não natural, ou se quiser, é uma beleza fabricada. Ao contrário da Dulcinea imaginada pelo Sancho Panza. E essa personagem, a Duênia Rodrigues, depois ela sofre agressão e tal. Tem uma cena que ela toma surra, precisamente porque ela entrega esse segredo da duquesa para o Don Quixote. Ele diz que tem duas fontes, a linguagem da época, nas pernas, duas sangrias que ela supostamente usa para ficar bem, né? Enquanto isso, está acontecendo o governo de Sancho Panza em Barataria. Ele começa a tomar decisões e uma delas nos lembra o Brasil de hoje, que ele manda fechar as casas de jogos, supostamente para fazer o bem para os seus cidadãos. Então, uma das tentativas permanentes do Estado moderno é de fazer melhoria moral dos seus súditos pelo uso do instrumento legal. Se a gente olhar o noticiário de hoje, a gente vai ver alguma coisa equivalente a isso. O Estado moderno cerceando continuamente a liberdade das pessoas, supostamente em nome da moralidade que ele pode portar no sistema legal. É a perfeição pela emissão ou pela promulgação de leis. Na página 566, tem um outro episódio aqui que comprova 565, na verdade, que Marcela é a duquesa, né? Porque aqui nesse trecho em que ela diz que a Marcela é nascida do Sol com a Lua, da conjunção do Sol com a Lua. Portanto, a duquesa está aqui. Na verdade, é na página 566 mesmo. Aliás, é uma página muito exemplar. Ele vai dizer: a formosura da minha senhora, a duquesa, aquela tez do seu rosto que não parece senão de uma espada têssebe unida. Lembra que a Marcela se dizia uma espada que não quer cortar, né? E aquelas duas faces de leite e de carmim, que numa tem o sol e na outra a lua. Então a mesma descrição que a gente viu no livro 1 para Marcela, a gente vê aqui para a duquesa. Portanto,
Não resta a menor dúvida que a personagem da Duquesa é, na verdade, uma metamorfose da Marcela. Isso é importante porque nós temos que entender que a Marcela é aquele elemento feminino maligno. E no caso feminino só no modo externo, porque no fundo nós estamos falando do andrógeno. Tem a conjunção do Sol com a Lua bem definida aqui. Muito bem. Na sequência a gente vai ter os elogios, a carta elogiosa de Don Quixote a Sancho, que é interessante, que é uma manifestação do Don Quixote do que seria um bom governo. E aí não há bula, não é nada, são conselhos práticos e firmes para se fazer um bom governo. Isso é bem interessante porque, vamos dizer assim, é um contraponto ao que se vê de governo na modernidade. Seria um governo de um nobre, vamos dizer assim. E aí começa a acontecer um dos momentos altos do livro 2, que é o surgimento do personagem Ricote. Sempre que eu falo para vocês que o inimigo espiritual do Sancho, do Don Quixote, é o Islã, eu sempre pontuo que o Islã é uma coisa e a pessoa do Mouro cristianizado é outra. Então o Don Quixote faz isso da maneira maravilhosa porque ele testemunhou as grandes injustiças que o rei de Espanha praticou contra os mouros e anteriormente contra os judeus, ao expulsá-los da Península Ibérica. Esse personagem Ricote ele é bem interessante porque ele é mouro de 4 costados e, no entanto, ele é tratado como cristão. É apresentado como cristão. E aí ele tem uma filha, que na história vai ganhar importância, que vai ter uma história, vai ser uma espécie de Zoraida do livro 2. É basicamente um repeteco da história do cativo e de Zoraida no livro 2. Então vejam como o Don Quixote, ou melhor dizendo, o Cervantes, exalta a figura do mouro convertido. Então isso fica claro, porque ele vai dizer que não dá para separar um cristão que é nascido mouro de um cristão que é nascido europeu de qualquer raça. Então, para o Ricote, o cristianismo é o seu norte. E para o Cervantes, o cristianismo é uma confissão interior. Não é raça, não é tradição, e essa conversa de cristão velho é coisa para boi dormir. Então é muito interessante a gente mostrar essa visão do cristianismo que tem o Cervantes. Ele jamais hostilizou os mouros enquanto pessoas. E olha, sabemos da história do Cervantes. Mas ele hostiliza, vamos dizer assim, a igreja, entre aspas, islâmica, inimiga espiritual. Agora, desde que aquelas pessoas se convertam, não há mais que se falar em mouro, tudo cristão. Né? E a figura do Ricote é muito interessante porque ele tem um amor muito grande pela pátria. A pátria é o local que nasceu, não é a unidade político-jurídica. É o local de nascimento. Vamos dizer assim, a província, o lugarzinho menor onde ele nasceu. Ali é a sua pátria. E ele tem uma paixão muito grande pela Espanha. E ele foi expulso. E está tentando retornar. Na verdade, da história ele volta para buscar o dinheiro que ele tinha deixado escondido. Né? E antes de Sancho encontrar com Ricote, ele desiste do governo de Barataria. E na vinda dele para a corte do Duque, saindo de Barataria, ele cai num buraco. É interessante isso, que é uma espécie de, vamos dizer assim, de noite negra da alma do Sancho. E ele depois é resgatado pelo próprio Don Quixote.
lembra um pouco como se fosse uma paródia do episódio da cova de Montesinos, né? E aí logo que o Sancho passa por isso, ele encontra Ricote. Ele precisou se purificar, morrer e renascer para poder encontrar uma figura brilhante, luminosa, como é a figura do Ricote, né? E aí nós vamos ter um dos momentos mais memoráveis desse livro. Na página 665, nós temos o discurso da liberdade, que é repetido em tudo que é lugar, porque é uma das peças de oratória de exaltação da liberdade mais perfeitas já escritas. É esse o texto que o Vargas Llosa utiliza para dizer que o Cervantes, Don Quixote, é uma espécie de liberal lavando a letra. Óbvio que eu não concordo com essa interpretação, mas eu preciso ler para vocês isso aqui, porque de fato é memorável. Na página 965, no capítulo 48, logo no preâmbulo tem assim: ele primeiro sai da corte do Duque. O que é sair da corte do Duque? É sair do Estado Nacional. É ir para um campo em que as leis do Estado Nacional não vigem. Tem uma liberdade natural. Aí ele vai dizer: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os céus deram aos homens. Com ela não se podem igualar os tesouros que encerra a terra, nem o mar encobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. Digo isso, Sancho, porque bem visto o regalo, a fartura que tivemos nesse castelo, a terra do Duque, que deixamos, pois em meio daqueles banquetes apetitosos e daquelas bebidas geladas, o gelo daquele tempo era uma preciosidade, me parecia que eu estava metido nas estreitezas da fome, não desfrutando com a liberdade que o desfrutaria se fossem meus. Pois a obrigação das recompensas pelos benefícios e mercês recebidas são ataduras que não deixam o ânimo campear livre. Venturoso aquele a quem o céu deu um pedaço de pão, sem que ele fique obrigação de eu agradecer a outro que o próprio céu. Meus amigos, essa é uma das peças mais belas que eu já li. E eu acho que tem uma apropriação indevida pelos liberais, porque essa é uma peça dos conservadores, daqueles que denunciam o Estado Nacional moderno, que é o Estado liberal. É preciso deixar claro isso. Essa apropriação que o Vargas Llosa faz dessa passagem para a causa liberal me parece espúria. Eu não quero mais comentar, porque é bastante. Esse trecho é muito, muito importante, né? E aí, na sequência, nós temos uma outra passagem que é exuberantemente bela. O Cervantes conseguiu um instrumento de narrativa extremamente artístico e belo para falar do que é um cavaleiro, que é a vocação do seu personagem Don Quixote. O Don Quixote está indo e aí encontra homens carregando estátuas. E essas estátuas irão para a igreja. E essas estátuas são estátuas de santo. Tem lá São Paulo, tem Santiago Matamoros, que é um santo importante na Espanha. Veja o nome. Aí tem, enfim, todos os santos relevantes do panteão católico. E aí o Don Quixote vai dizer: esses são os verdadeiros cavaleiros andantes. Vejam, senhores e senhoras, o que nos diz Cervantes. Que o Don Quixote é uma síntese desses cavaleiros andantes que são os santos cristãos.
que se opõe, contrapõe ao Estado Nacional moderno. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tomei um choque. Eu voltei imediatamente e reli todo o trecho, porque esse me parece a chave para compreender o romance. São 2 volumes. Na pantomima, que é toda a graça do personagem Don Quixote, a gente precisa separar o trigo do joio. Então, o personagem, ele é o cavaleiro andante. O cavaleiro andante são os santos. A graça é apenas uma forma de narrar sem chocar os poderosos. Nada mais. É apenas alegoria artística. Bem, aí, nessa altura do livro, ele toma uma decisão. Não vai mais a Saragoça e vai a Barcelona. E no caminho ele encontra uns enforcados. E logo em seguida eles são feitos prisioneiros pelo bando dos Ginés de Pesmonte, que aí aparece como Roque Guinart, né? Mas ele depois se identifica como Ginés. E aqui tem um outro trecho muito importante do livro, em que ele vai mostrar que o Roque Guinart, o Ginés de Pesmonte, aplica o direito natural. Uma das falácias enormes dos Estados modernos é de que eles são os autores da justiça. E o que o Don Quixote vai mostrar aqui nesse trecho é que qualquer agrupamento humano, mesmo um grupamento de facínores, como é o caso do Ginés de Pesmonte, tem que se reger por uma rigorosa justiça distributiva com base no direito natural. Então, o que o Cervantes vai dizer é dessa filosofia política do Miguel Cervantes, mostrar que o direito natural é uma coisa que se impõe, mesmo numa sociedade de facínoras. Então, esse encanto, essa legitimidade que o Estado Nacional Moderno puxa para si, por ser o distribuidor da justiça, ele falou que isso aí não é relevante. Qualquer coisa, qualquer grupinho de facínoras, se quiser sobreviver como sociedade, tem que praticar uma justiça distributiva de acordo com o direito natural. E aí a gente vai descobrir uma outra coisa nessa passagem, é que os bandidos que compõem o grupo do Roque Guinart, ou do Ginés de Pesmonte, são huguenotes franceses. Esse é o único trecho do livro em que protestantes se tornam personagens. Precisamente como membros menores de uma sociedade fascinorosa. Então, o Cervantes não perdeu a oportunidade de fazer sua crítica ao protestantismo vista com as lentes de quem era um católico ortodoxo, vamos chamar assim. Ele simplesmente os transforma nesses personagens fascínoros e depois não se refere mais. Mas ele está indo para Barcelona. E o que é importante em Barcelona tem? Qual é o maior personagem provável da história de Barcelona? Santo Inácio de Loyola, aquele que dedicou-se a combater a reforma. Então a gente precisa olhar esse trecho com essas lentes do momento vivido por Cervantes, né? Então eu não pude deixar de notar essa colocação dos huguenotes franceses, ou seja, os protestantes, como membros de uma sociedade de fascínios. Bem, aí de lá ele vai para Barcelona. O que acontece de importante em Barcelona? Tem várias pantomimas, mas especialmente tem a cena da cabeça encantada, uma cabeça falante, né? Uma cabeça, tem lá um trecho que ele escreve assim: uma cabeça sábia, cabeça falante, cabeça respondedora,
admirável cabeça. Está na página 729. A cabeça, ela é o grande símbolo da modernidade. Porque o grande símbolo, o grande centro, vamos dizer assim, anatômico do cristão é o coração. O coração de Maria, o coração de Jesus. Enfim, o coração fala de amor. A cabeça falante, a cabeça encantada, a cabeça que fala sozinha, sem corpo, é a marca da modernidade. E depois o cérebro é levado à condição de centro. E o coração é deixado de lado em todo mundo moderno. Então, ao Cervantes não escapou essa hipertrofia da cabeça. Toda aquela pantomima que se vê em torno dessa cabeça encantada, eu penso que nós estamos diante da sua crítica, vamos dizer assim, a esse elemento do intelecto, que é a marca da modernidade. Então, não dá para deixar de fazer essa ligação entre a cabeça encantada e o modo de ser e de pensar dos modernos. Muito bem. Então, depois dessa passagem em Barcelona, nós vamos ter o surgimento da Ana Félix, que é a filha do Ricote, que vai contar uma história de redenção e de resgate muito parecida com o que o Saavedra viveu nos Banhos de Argel. É de uma enorme sensibilidade. Eu não consigo, eu compreendo perfeitamente porque é que o Thomas Mann, ao descrever esse personagem, se emociona. Porque eu também me emocionei. É muito bem narrado, é muito bem construído. E essa colocação da filha dele como o elemento salvador, ela que vai se vestir de homem, que vai lá, que vai fazer a parte guerreira e depois a parte negocial, é uma figura interessante, né? E a gente tem que olhar essa cena sempre em oposição e em comparação com a cena da Zoraida no primeiro livro. É a cena que se repete, a narrativa se equivale a essa do segundo livro. Eu não vou me estender muito sobre esse personagem porque basta ler, fica simples de ler depois de colocado nesses termos. Na sequência, a gente vai ter finalmente o surgimento do Cavaleiro da Lua Branca. Quem é o Cavaleiro da Lua Branca? De novo, é Sansão Carrasco, travestido de cavaleiro andante, que propõe um duelo com o Don Quixote. Dessa vez o Sansão Carrasco vence, o bacharel vence. E aí Don Quixote decide voltar para sua casa. Veja que interessante. Don Quixote não foi derrotado pelo Duque ele mesmo. Ele foi derrotado pelo bacharel. Essa figura que emerge nos tempos modernos. E que o persegue todo o tempo ao longo do livro 2. Né? E aí, a parte final do livro eu aprecio menos, que ele decide ser pastor, um episódio pastoril, né, que era muito em moda nas letras da época, né? Mas aí tem dois episódios que é preciso pontuar. Quando ele está na estrada, ele é atropelado por uma vara de porcos. E depois é novamente atropelado por uma manada de touros. Essas duas cenas, elas são extremamente plásticas e altamente significativas. Aqui não dá para deixar de recorrer novamente ao Dr. Jung, porque é como se forças do inconsciente, forças primitivas, forças demoníacas, emergissem e viessem em profusão atropelar a consciência do autor através do atropelo ao seu personagem. Então ela de repente aparece
e acontecem fatos na sequência interessantes. Um deles é que o Duque manda buscar Don Quixote, sequestrá-lo e levá-lo para a corte. É muito interessante. Vem depois desse atropelo da vara de porcos. E é lá a gente vai ter toda uma paródia de morte e ressurreição de Altocinora. Então nós temos aqui aquela figura que é tudo bula. O Don Quixote desconfia, o Duque sabe que é bula. E é a figura que tenta novamente seduzi-lo e mostra-se hostil, irada, porque Don Quixote é insensível a seus apelos sensuais. E aí nós vamos ter na sequência a burla que o Sancho aplica sobre o Don Quixote. E que burla é essa? Nós vimos que a exigência do Merlin para desencantar Dulcinea é que se aplicasse 3.300 açoites. O que ele faz? Uma noite, ele começa a surrar um tronco, enganando Don Quixote como se estivesse surrando a si mesmo. É claro que isso é uma maneira literária de dar um desfecho para aquela história, né? Mas não deixa de ser muito, muito divertido ler o trecho, né? E aí tem o percurso depois do Don Quixote até em casa. E aí, no final, na página 829, a gente vai ver o seguinte: que o Don Quixote é o vencedor de si mesmo. Uma frase que está escrita lá, na página 829. Mostrando que toda a aventura do Don Quixote, os 2 livros, é uma aventura da alma. É uma aventura da superação de si mesmo. Que é o que torna o romance, vamos dizer assim, a forma moderna de literatura, a forma subjetiva, em oposição à forma clássica, que é a forma de epopeia. Aqui se fala do interior do indivíduo, ou do autor, né? Então nós temos esse desfecho, né? E logo na sequência vem o desfecho final, em que ele adoece para morrer, faz o testamento e tal, e aí fecha o Cervantes com essa história. Qualquer possibilidade de haver um continuador, porque isso é uma coisa interessante desse livro 2, é a raiva que o Cervantes tem do tal da Avellaneda que o imitou. Meus amigos, eu discorri com vocês sobre o livro, basicamente com um intuito, de mostrar para vocês os pontos relevantes para que o leitor fique atento para aquilo que de fato o Cervantes disse. A obra de ciência política, eu diria até mesmo de filosofia política que ele apresenta, é uma obra profunda. Não é por acaso que ela encantou todos os seus leitores desde então, especialmente os intelectos mais desenvolvidos. Não resta dúvida de que a obra de Ortega não seria o que foi ou o que é sem Cervantes. O mesmo a gente pode dizer de Miguel de Unamuno. E nós vimos a importância que foi para Erich Wegelin, o próprio Thomas Mann e todos os grandes escritores da primeira metade do século XX, talvez até da segunda, mas eu ainda não os conheço, posso falar deles. Mas não dá para falar de literatura e de filosofia política sem colocar o Cervantes em primeiro lugar. Ele soube, como ninguém, usando do recurso da arte literária, fazer essas análises, fazer a crônica e fazer a sua profecia. Nós vivemos o auge dos tempos quixotescos, em que o Estado Nacional se hipertrofiou, em que a justiça pseudo do Estado Nacional se hipertrofiou,
em que os valores cristãos praticamente desapareceram e a gente vive essa paródia de moralidade a partir da profusão das leis do Estado. É como se cada um dos países modernos fosse governado sempre por um Sancho Panza. Um idiota que pensa ser capaz de aperfeiçoar o mundo. E pior, nessa tentativa de perfeição, não hesita em fazer o recurso à violência. A gente viu isso com Hitler, com Stalin, com Lenin. Na Revolução Francesa, se quiser pegar antes, todas as revoluções do século XIX e todas as revoluções do século XX. Então a gente, inclusive na forma democrática e voto universal que nós vimos nascer do século XX, é uma forma quixotesca, ou, se quiser, de Sancho Panza. É o homem-massa no poder. Essa expressão só ganha relevo se nós lermos com atenção a obra cervantina. Meus amigos, eu encerro por aqui e quero agradecer a todos aqueles que se dispuseram a estudar o Dom Quixote de la Mancha. Muito obrigado.